Olá a todos, essa é a nossa terceira aula nessa nossa sequência de estudos sobre orixás, dentro de uma visão do arquétipo do que o orixá traz para a gente enquanto ensinamento. Nós já falamos sobre o que é individuação, nós já falamos sobre o orixá Exu, e hoje a nossa terceira aula é sobre o orixá Ogum. Esse nosso ciclo de estudos, estamos falando sobre os orixás que nós reverenciamos no Centro Espírita João Vicente. Meu nome é Newton Almeida e eu sou o diretor de culto desse terreiro que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Estamos promovendo uma série de estudos junto com os médiuns e estamos disponibilizando agora nesse canal para que venha a público, porque é um assunto com uma observação diferenciada de tudo que a gente tem visto com relação ao estudo de orixás. Nós estamos falando com uma visão psicológica do que o orixá, como ele influencia na nossa vida, independente da gente ser filho deste ou daquele. Todos nós, ao longo da nossa vida, sofremos influência de todos os orixás, e eles são figuras arquetípicas. O que são figuras arquetípicas? Diferente do que se vê na internet, onde se confunde o arquétipo com características da personalidade daquele orixá, a figura arquetípica, ela em realidade é um modelo mental, um modelo de comportamento que faz parte de toda a humanidade. São modelos de vida. O arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo do herói são figuras que pertencem à mente humana, independente da cultura em que se viva. E os orixás são figuras arquetípicas. Nós temos as figuras das grandes mães nos orixás femininos e temos as figuras do herói e do pai nos orixás masculinos. Nós estamos pegando cada um desses orixás, estudando o seu arquétipo e buscando trazer isso para a vivência do médium. Que a mediunidade de Umbanda, ela visa o atendimento ao outro, o cuidar do outro. E o médium que se disponibiliza a cuidar do outro, ele precisa conhecer a si, cuidar de si antes de cuidar do outro. E conhecendo essas figuras arquetípicas, o médium consegue entender os seus lados de sombra, seus lados de luz, trabalhar com eles e fazer o que a gente chama da individuação, que é o conhecer a si, que é o autoconhecimento. Essa então, pessoal, é a terceira aula. É a aula que vai falar do orixá Ogum, nesse ciclo aí de estudo chamado O Caminho da Individuação, através aí do nosso ciclo de estudos, tá? Qual é o objetivo dessa aula, pessoal? Ao final dessa aula eu preciso que as pessoas sejam capazes de entender como Ogum era visto na África, que existe uma diferença entre a visão do africano lá, original, com o Ogum como é visto no Brasil, entender como que Ogum é visto no nosso país, entender o arquétipo que Ogum representa, o que ele está trazendo para a gente enquanto arquétipo, reconhecer os aspectos de luz e de sombra do arquétipo. Todo arquétipo tem essa imagem do positivo e do negativo. Quando a gente infla demais o nosso ego, a gente acaba acionando os aspectos de sombra. A gente precisa entender como que isso ocorre e aplicar isso no dia a dia. É muito importante que a gente transborde todo esse conhecimento do âmbito do terreiro, do âmbito da aula, para o dia a dia. É aí que acontece a nossa individuação, é aí que acontece o nosso crescimento. Então vamos lá, Ogum, né? Ogum, ele é um guerreiro civilizador ou ele é um civilizador guerreiro? Quem é essa figura, né, que Ogum representa? Pessoal, historicamente, Ogum, ele veio na comitiva de Odudua. Acredita-se que uma migração do leste, provavelmente da região do Egito, um grupo de pessoas migrou para a região da Nigéria, chamada
essa chamada migração Odudua, que é o criador da cidade de Ifé. Com ele veio toda uma comitiva, entre as pessoas dessa comitiva estava Ogum, e quando eles chegaram e que fundaram Ilha-Ifé, estamos falando de dados históricos, a gente está falando da Idade do Ferro, é quando o homem começou a conhecer e a manipular o ferro para fazer ferramentas de caça e pesca, desenvolver armas de metal, que até então tudo era madeira, ou era pedra, ou era osso, e essa migração trouxe para a região de Ifé todo um progresso. A agricultura começou a produzir mais pela melhora das ferramentas que se tinha, e então Ogum foi quem trouxe esse conhecimento do ferro. Ogum é o orixá do ferro, historicamente se entende que foi ele que ensinou, né, para os homens essa manipulação. Então, mitologicamente, Olodumare, o Senhor Supremo, solicitou a Ogum, deu para ele uma incumbência de que ele abrisse o caminho para a civilização. E aí ele começou a criar utensílios de caça e de pesca e ferramentas para a agricultura. Então, Ogum está associado ao desenvolvimento da agricultura, está associado ao trabalho, à melhora a melhora da produção, todo o incremento da produção agrícola com o advento do ferro, melhorando o uso da ferramenta para tratar o solo. E historicamente a gente observa que Ogum ele era filho de Odudua, o fundador da cidade de Ilé-Ifé. Ele era habilidoso com as ferramentas na criação e na manipulação, e ao mesmo tempo ele era um guerreiro que a intenção dele era expandir o território, então ele vivia guerreando com os povos circunvizinhos e sempre trazia um grande espólio, e trazia escravos, e trazia o que houve da guerra, né, o que sobrou, o que conseguiu apanhar do povo vencido. Essa é a figura do Ogum histórico. E aí como é que fica assim? O Ogum, ele quando veio para o Brasil, assim como Exu, a gente viu na aula passada, a figura dele perdeu um pouco essa característica do orixá ligada à agricultura. Ogum é um orixá muito popular no Brasil, mas o momento histórico e o processo sincrético fizeram com que ele perdesse essa característica de orixá ligado à agricultura. E ele ganhou só uma figura de um orixá guerreiro. A gente vai estudar isso agora. Lá na mitologia urubá, ele tem esse papel do civilizador. Ogum é o patrono da tecnologia. Se a gente hoje está usando a internet, se a gente hoje tem todo um avanço, né, das ferramentas para a comodidade, para o conforto do ser humano e para a melhora da produção, é Ogum que faz isso. É Ogum que desenvolve no homem essa capacidade de explorar esse mundo tecnológico e desenvolver cada vez mais. Ele que tem essa habilidade, ele que passa para a gente essa necessidade do progresso para uma melhora da civilização, da sociedade em si. Tá? Então, o Ogum, lá no tempo, né, dele, ele, com a descoberta do ferro, das ferramentas, a produção agrícola melhorou. Então, conta-se que na cidade de Ejibo, cujo rei era Oxaguian, quando ele ensinou o uso da enxada, das ferramentas para melhorar a produção da agricultura, e a produção realmente cresceu muito, Oxaguian ficou tão agradecido que um orixá que usava somente a cor branca em suas vestimentas, em agradecimento a Ogum, passou a usar a cor azul também em sua vestimenta. Oxaguian é um Oxalá jovem que usa o azul de Ogum em suas vestimentas também. E a explicação é por conta desse agradecimento de Oxaguian a Ogum ter incrementado o cultivo do inhame na época. Então. Só que no Brasil, como é que Ogum perdeu essa característica de ser orixá da agricultura? Não havia interesse do escravo de fazer com que Ogum protegesse, incrementasse, fizesse a lavoura do branco produzir. Ele não tinha esse interesse. Ele era escravizado, ele era maltratado. Então ele deixou esse aspecto de Ogum
mais adormecido, e Ogum começou a ganhar todo um aspecto muito mais vivo no Brasil do orixá guerreiro, do orixá que vai à luta, que porta a espada, que era uma outra face que Ogum tinha na África, e no Brasil ela ganhou um peso muito maior. E, inclusive, a gente fala muito nos pontos de Ogum dentro da Umbanda, né, que Ogum venceu batalha no Humaitá, e o Humaitá, o que é isso? É um lugar mítico? Tem a ver com alguma coisa da história de Ogum na África? Não. É, entre 1864, isso é uma curiosidade que eu trago, de 1864 até 1870, houve a chamada Guerra do Paraguai. O Brasil, Uruguai e Argentina se uniram em guerra contra o Paraguai, que estava tentando expandir seus territórios. O Paraguai invadiu o Mato Grosso, onde é o Mato Grosso do Sul hoje em dia, invadiu também terras na Argentina. Então, Uruguai, Argentina e Brasil se uniram para conter essa expansão que o Paraguai estava tendo de uma maneira não muito legal. E só que quem foi enviado para a guerra também lá no Rio Paraguai? Muitos negros, que na época eram escravos, foram enviados para as tranchas de batalha. E os negros, por algum senhor orixá guerreiro, pediam a proteção a algum para que eles tivessem êxito, né, e não morressem, teve todo um pedido de proteção. E o Humaitá era uma fortaleza do lado do Paraguai, que era considerada uma fortaleza que era inexpugnável, ninguém conseguia entrar na fortaleza do Humaitá. E houve uma batalha ah, por volta de fevereiro, agora não lembro muito bem o ano, 1868. 1868, em fevereiro de 1868, houve a chamada Batalha do Humaitá, onde o Brasil conseguiu um avanço na exploração e entrar, foi o início da queda da fortaleza do Humaitá. Então, atribuíram isso à proteção de Ogum. Então, disse que Ogum venceu a batalha no Humaitá por conta desse efeito, desse dado histórico, que muita gente passa despercebido, mas é essa a ideia do guerreiro do Humaitá que Ogum tem. E no Brasil, pela sua assimilação com São Jorge, o sincretismo de Ogum com São Jorge no Rio de Janeiro, ele ganhou ainda mais ainda esse aspecto de guerreiro, por São Jorge ser um santo guerreiro. Então a gente tem Ogum muito mais um aspecto de orixá para abrir caminho, para lutar pela gente, do que aquele orixá patrono da agricultura como era anteriormente visto na África. Isso deu para algum um ar de salvador da pátria, que muita gente recorre para Ogum, para casos extremados, para casos urgentes, e a gente perdeu bastante esse apelo de Ogum pelo desenvolvimento da inteligência e da tecnologia, que é um dos atributos muito presentes em Ogum. E aí a gente vê em Ogum um misto de herói e de guerreiro. A gente já vai entrar agora no campo do arquétipo. O que esses arquétipos trazem para a nossa consciência, né? Nós temos aí dois arquétipos, que é o do guerreiro e do herói. O que o guerreiro traz enquanto figura arquetípica? O guerreiro traz a ideia da liderança, da pessoa que nos cativa a segui-lo, daquela pessoa que vai adiante e nos convida a avançarmos junto com ela e para alcançar o nosso objetivo. E o herói ele tem sempre um propósito. O herói ele é movido por um ideal, e a gente, nas várias fases da nossa vida, temos ideais a serem seguidos, e o arquétipo do herói nos traz essa vontade de lutar, de ir adiante, sempre disposto a até pagar um preço. Lembra da questão do sacrifício que a gente viu nas aulas passadas? O herói é aquele que paga um sacrifício para alcançar o seu ideal. Então, enquanto guerreiro é aquele que vai à luta, o herói ele tem na luta um objetivo, não é lutar por lutar. O herói ele precisa defender alguém, salvar alguém, é uma luta, uma jornada de autoconhecimento que o herói faz, e no final ele acaba transformado para uma pessoa melhor.
Tanto o arquétipo do herói quanto o arquétipo do guerreiro, eles estão ligados, eles têm compromisso com a verdade, eles têm um compromisso com a integridade, com passos firmes, com determinação, um compromisso com uma coletividade que eles precisam salvar e ser exemplo. Esse é o arquétipo que Ogum traz para a gente. A gente está sempre buscando um herói que nos proteja, um herói que lute com a gente, e Ogum ocupa bastante esse papel dentro das nossas expectativas enquanto religiosos. Nesse processo da individuação, tanto o herói como o guerreiro, eles nos trazem o valor de disciplina, da constância de pensamentos, aliar a palavra com a ação e com os sentimentos. É toda uma busca de congruência de atitudes que a gente busca ter ou que nos é aconselhado a fazer. E o sim e o não, eles têm que ter um embasamento. Isso faz parte também do processo de autoconhecimento. Se eu digo sim, eu tenho que saber por que eu disse sim. Se eu disse não, eu tenho que saber por que eu disse não. E ninguém melhor do que o herói para trazer essa consciência do que realmente eu quero e do que eu não quero para mim. É esse o ensinamento que esse arquétipo tem. Mas todo arquétipo, pessoal, todo arquétipo tem o seu aspecto de luz e de sombra. Né? O que é luz? É o lado positivo, é o lado que a gente quer mostrar, ou gosta de mostrar e reconhece. O que é o aspecto de sombra? É o aspecto que a gente nega, que a gente não quer ver. E todo arquétipo, quando ele vem para a consciência, ele pode trazer tanto o lado de luz como o lado de sombra, que é para a gente perceber onde a gente está vacilando. A gente pode estar precisando de observar o aspecto sombrio para nos readequarmos à nossa realidade, e o arquétipo tem essa função. E a sombra, quando a gente fala de sombra, a gente não precisa lutar contra a sombra buscando acabar com ela. A individuação pede que você reconheça a sombra, que você respeite a sombra e que você aprenda com a sombra. Não é negando, você tem que trazer para a consciência. É assim que você cresce, é assim que você evolui. Então, o que são os aspectos de luz que o herói traz? O herói, ele é uma pessoa que ele tem direcionamento, ele é uma pessoa dinâmica, ele está o tempo inteiro buscando, né, alcançar o objetivo dele, ele tem firmeza de atitudes, o herói ele tem resiliência, ele é resistente ao estresse. Ele passa pelo estresse, pela dificuldade, pela perda, pela situação ruim. Quando aquilo acaba, ele volta a ser normalmente quem ele era. Ele não se deixa abater pelas dificuldades e ele não perde a sua essência. A resiliência é isso. A pessoa passa pelo estresse, depois ela volta à sua essência de sempre. O herói não se intimida com obstáculos, o obstáculo é até um combustível para ele está sempre buscando superar esse obstáculo, que é um exercício para o caráter dele, para a força dele. Ele tem um poder de realização enorme, ele dá uma tarefa e ele vai lá e ele faz. Esse é o arquétipo do herói enquanto a sua luz. Ele se posiciona, ele sabe o porquê se posicionar, diz o sim, diz o não, diz o talvez, diz o não sei. Ele tem honra, ele tem toda a questão de honrar a sua história, honrar a sua família, honrar a sua origem, honra tudo aquilo que ele faz. E ele tem uma capacidade de planejamento. Isso é a beleza, isso é o melhor dos mundos. Mas existem também aspectos de sombra. O que é o aspecto de sombra? Quando eu ultrapasso os limites, quando eu acho que só eu sou o herói, quando mais ninguém é herói. Só eu que luto. Eu é que sou aquela posição do heterocentrismo, só a minha vivência é que é importante. Então, o herói ele se torna competitivo, ele não quer deixar espaço para ninguém, ele esquece que a vida é ganhar e perder, é retroceder e avançar. Ele perde essa noção, ele só quer ganhar, ganhar, ganhar e sofre com isso quando ele vê que ele também perde. Ele se torna agressivo por conta da necessidade de competir desesperada. Ele chega até a passar pela questão da deslealdade, da mentira, do passar a perna, do ludibriar. Ele perde até a característica do herói a ser seguido. Ele é um causador de conflitos. Ele
cria problema em tudo que é lugar, ele chega a ser imprudente, ele fica inflexível quando ele acha que só a verdade dele é que prevalece, ele fica muito ambicioso, tem um orgulho completamente desmedido, é egocêntrico, ele fica paranoico, ele vê inimigos em qualquer lugar, enquanto o herói no lado positivo ele faz alianças, no lado negativo ele só vê inimigos, porque ele só acha que ele que é o certo. E ele traz divisão, ele não traz a congregação, ele começa a dividir. Esse é o lado esquisito, quando o herói passa do limite e perde a mão. E aí a gente vai começar a estudar agora os mitos, que são os mitos que trazem, né, um esclarecimento sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Vamos falar do mito que fala que Ogum deu aos homens o segredo do ferro. Conta a história que houve um tempo em que homens e orixás conviviam harmoniosamente em um mesmo espaço, em um mesmo tempo. Tá? E as pessoas precisavam comer, tinha que plantar, tinha que colher, e a população crescendo demandava mais alimento, precisava-se então fazer com que a roça aumentasse, fosse maior. Então precisavam de desbastar a mata para que tivesse um roçado maior. E os orixás foram tentar abrir a mata. Só que as ferramentas eram ou de osso ou de pedra, não tinha metal, ninguém tinha descoberto metal ainda. E aquilo, as ferramentas quebravam, não eram suficientes, e todos tentaram, mas ninguém conseguiu. Foi o sangue, mas ele não era uma ferramenta adequada, e ninguém conseguia abrir a mata para ampliar a plantação. Até que Ogum foi lá com um facão e desbastou a mata e ampliou a plantação. E os orixás acharam aquilo fantástico. Que ferramenta, que material era aquele que Ogum tinha e que ele conseguiu fazer aquilo em um tempo super rápido e não foi muito eficiente. Era o ferro, era o segredo do ferro que Ogum tinha recebido de Orumilá, mas Ogum não dividia aquele conhecimento com ninguém, simplesmente foi lá e usou. E os orixás tiveram um pouquinho de inveja daquela ferramenta tão útil para aquilo ali. E começaram a pedir para algum segredo do ferro. Mas Ogum não dividia o segredo do ferro com ninguém, não. Esse conhecimento aqui, ele é meu. E não vou ter, preciso de mim, eu vou lá e faço, mas esse conhecimento, ele é meu. Então isso gerou um certo desconforto, né, entre os orixás e entre o próprio Ogum. O que os orixás fizeram? Eles ofereceram para Ogum seu rei em troca do conhecimento. Olha, a gente vai te eleger nosso rei, mas em compensação você vai passar para a gente o segredo desse ferro aí. Ogum aceitou a coroa, mas Ogum não passou o conhecimento para eles de imediato. Ogum, ele foi eleito rei, mas Ogum adorava caçar. E Ogum de vez em quando se embrenhava pelo mato, pela mata, e ia caçar, esquecia da vida, e deixava lá as coisas rolando na aldeia, depois ele voltava, depois ele ia para a mata de novo. E os orixás ficavam assim, mas esse cara é tão desprendido do poder, que negócio é esse? Ele não está nem aí, né, para ser rei, e quando é que vai ensinar para a gente o negócio do segredo do ferro? E o tempo foi passando. Só que teve uma vez que Ogum foi numa expedição e ficou muito tempo. E quando ele voltou, foi uma expedição difícil, ele voltou muito sujo, ele voltou com um maltrapilho para a aldeia. E ninguém reconheceu Ogum, nem os orixás. E ele chegou e as pessoas não olhavam para ele, mas não o reconheciam. Ele achou aquilo muito esquisito. O que ele fez? Ele foi, se banhou, trocou de roupa. Ah, olha Ogum aí. Né? Então aquilo deixou ele muito insatisfeito, ele ficou decepcionado por não ter sido reconhecido. Só depois que ele trocou de roupa, não é que reconheceram ele. Ele achou aquilo muito chato e ele abdicou da coroa. Ele saiu da cidade e ele foi conviver com os homens e ensinou para os homens o segredo do ferro, do uso do metal. E acabou muito. O que é que a gente aprende
com essa pequena história de Ogum. Todo mito traz um ensinamento, todo mito traz um conhecimento arquetípico, um conhecimento para a nossa vida diária. E todo mito tem essa característica. Veja bem, os orixás, eles tentaram limpar o terreno com as ferramentas que tinham, né? com o que eles sabiam fazer. Mas existia algo adaptado para aquele trabalho. O mito está nos falando o seguinte: quantas vezes a gente se intromete em assuntos que não são nossos? A gente leva mais problema do que solução. Quantas vezes você quer realizar coisas para as quais você não está preparado? Existem pessoas para determinados trabalhos. Não adianta eu querer fazer o trabalho do outro. Cada um tem uma função, uma especificidade, trazendo para a nossa prática dentro do próprio terreiro. Não adianta eu querer saber o que fulaninho faz. Eu tenho que saber aquilo que eu faço. Quando chegar a minha hora, eu vou saber o que eu tenho que fazer. Mas eu não querer ultrapassar conhecimentos, não querer ultrapassar limites, porque a gente pode muitas vezes trazer mais problema do que solução quando você usa ferramentas ou conhecimentos que você desconhece, para as quais você ou que você não está preparado para utilizar. Os orixás, eles invejaram o conhecimento que Ogum tinha sobre o ferro, né? Mais uma vez, o mito está falando daquela inveja profissional, da vaidade profissional, da vaidade do saber, na verdade, até ampliando, não só profissional. A gente precisa entender que sempre vai haver na nossa vida pessoas que saibam mais de um assunto do que nós. Pessoas que tenham mais capacidade ou mais experiência pela sua vivência, pelo seu estudo. Nós também somos bons em algo, podemos ser melhores do que outras pessoas, mas nós não somos bons em tudo. A gente precisa, né, botar o nosso pé no chão e entender, olha só, o sol nasceu para todos, não é só o meu entendimento, a minha visão, o meu saber que é importante. Outras pessoas têm outras experiências, outros conhecimentos que também são válidos. Então não adianta ter inveja do saber do outro. Amplia o seu, melhora o seu e deixa que cada um siga a sua missão, a sua visão e use as ferramentas que tem. Ninguém precisa estar sabendo tudo o tempo todo, cada um dentro da sua área de conhecimento e de atuação, dentro da sua capacidade de entendimento também. Ogum foi coroado nesse mito, mas ele não foi coroado por uma conquista. Ogum virou rei por um conchavo. E isso fez com que Ogum não tivesse tanto compromisso com a coroa, tanto que ele largava tudo e ia caçar, porque era o que ele gostava de fazer. Quando você luta por alguma coisa, você tem muito mais envolvimento com a sua conquista do que quando você recebe tudo de mão beijada. Então a gente precisa fazer com que as pessoas lutem pelos objetivos delas. A gente precisa fazer com que as pessoas passar pelas conhecimento, incentivá-las a crescer, mas parar com essa história de estar dando para a pessoa o peixe já pescado. Cada um precisa pescar o seu próprio peixe. As pessoas precisam ter responsabilidade por aquilo que elas querem, por aquilo que elas almejam, por aquilo que elas conseguem. É isso que esse mito nos diz. Quanto maior envolvimento eu tenho é porque eu lutei por aquilo que eu queria. Não foi uma coisa que veio do nada e eu nem lutei, não me envolvi nem emocionalmente com aquilo. O Ogum foi feito rei nessa mesma pegada, mas o Ogum largava tudo para ir caçar. O Ogum não tinha um apego à coroa. O Ogum sabia que ele estava rei, ele não era rei o tempo todo, ele não precisava ficar o tempo inteiro provando que ele era rei para ninguém. E assim é a gente. Os cargos no terreiro são todos passageiros, a nossa vida é passageira, a gente precisa estar antenado de que ocupamos papéis que são temporários. O Ogum sabia disso com muita propriedade e viveu isso muito bem nesse mito. O que mais a gente aprende aqui, pessoal?
Muitas vezes, né, a gente quer tirar proveito de situações, né? Foi isso que os orixás nesse mito tentaram fazer, colocando Ogum no poder para tirar dele o conhecimento. E isso não foi adiante. Tudo que você faz por caminhos que não sejam caminhos da ética, caminhos da justiça, isso não vai dar boa coisa, né? Então a gente precisa saber que precisamos nos aproximar da pessoa por aquilo que ela pode nos oferecer, não em cima de vantagens pessoais, não em cima de orgulho, não em cima de vaidade. E o Ogum não estava preso a esse personagem e ele não seguiu adiante com esse conchavo. O Ogum ele representa um desprendimento total nesse mito aí daquilo que exigem que a gente seja e para ser aquilo que nós realmente somos. Os orixás não reconheceram Ogum quando ele veio da caçada. Ogum estava sujo e maltrapilho, mas ele era Ogum. A gente, nós somos nós em qualquer lugar que a gente vá. Só que eles só reconheceram Ogum depois que ele tomou banho, depois que ele trocou de roupa. Será que a gente só reconhece as coisas como verdadeiras quando elas vêm do modo como a gente quer que elas venham? Só a minha verdade é que é verdade? Só o meu modo de trabalhar, o meu modo de agir? Será que só o meu terreiro é que é certo? Será que só a minha incorporação, a minha intuição é que vale? Como é que a gente fica quando lida com a diferença, quando as coisas não vêm do jeito que a gente espera? Será que a gente não está colocando no mundo, forçando para que ele seja aquilo que a gente quer que ele seja? E o mundo é o mundo não é aquilo que a gente quer. Então precisamos estar atentos para não nos deixarmos enganar pelas aparências. Atenção quando você cria uma expectativa e aquela expectativa não se realiza e você não reconhece porque as coisas não aconteceram ou não estão do jeito que você quer. E aí você nega. E isso gera um problema. O Ogum ele abriu mão da coroa e dividiu o segredo do metal, o segredo do ferro com os homens. Ele abriu mão de um privilégio individual em nome do coletivo. Né? E é isso que a liderança fala para a gente. Quando a gente fala em Ogum, a gente fala em liderar e em ser liderado. E em nome da comunidade, em nome do todo, ele abriu mão daquele conhecimento e compartilhou. Então, Ogum traz esse ensinamento de generosidade, de decisões que têm que ser tomadas em prol da comunidade e não do individual apenas. Tem um outro mito, que é o mito que Ogum mata os súditos. O que aconteceu com esse mito, pessoal? Ogum, ele foi para uma guerra e ficou um tempo. Quando ele voltou, coincidiu de ser um dia que tinha uma interdição. Era um dia de ritual, era um ritual que ninguém podia falar com ninguém. Ninguém podia nem olhar um para o outro. Era um ritual religioso e as pessoas estavam obedecendo porque era o dia daquela prática. E Ogum voltou justamente nesse dia. E ele não se ligou nesse fato. E ele perguntava para as pessoas, porque ele estava cansado, estava sujo, queria tomar banho, ele queria comer, e ninguém nem falava com ele. Então ele achou que as pessoas não estavam reconhecendo quem ele era. Caraca, eu sou Ogum, né? Eu sou Ogum, sou guerreiro, e ninguém vai me dar, né, vai render homenagens para mim? Que negócio é esse? E Ogum começou a ficar muito descontente, achando que estava sendo desrespeitado. E Ogum começou então a quebrar tudo. Tinha uns potes onde costumavam colocar o vinho e estava tudo seco, e ele quebrou tudo que é pote, e ele começou a matar as pessoas. E Ogum se banhou no sangue das pessoas que ele matou, e aí se sentiu vingado, mas aí tinha passado o tempo, teve o ritual, e aí sim o filho dele foi de encontro a ele com a comitiva, e aí ele foi atendido, aí ele foi banhado, ele comeu, aí dançaram para ele. E esclareceram que era um ritual,
que ninguém estava ali, né, não reconhecendo, porque não podia, era uma interdição, fosse quem fosse, ninguém podia falar com ninguém. E aí o Ogum ficou muito mal nessa história. Ele se sentiu muito mal. Ele falou assim: meu Deus, né? Que eu fiz? Eu matei gente inocente por conta de um arroubo, por conta de uma vaidade, por conta de uma situação completamente desnecessária que eu criei. Então ele falou assim: eu não tenho condição de ser mais rei dessas pessoas, eu não mereço, eu não sou digno de fazer isso, né? Então pegou a coroa, entregou novamente a coroa e ficou muito mal com ele mesmo. Então conta a lenda que ele sumiu na terra, ele tocou com a espada dele no chão, o chão abriu e ele desapareceu, e aí ele virou um orixá, ele passou então a habitar no Ouro. Essa é a história do mito do Ogum, quando ele matou os súditos dele. E o que a gente aprende com esse mito, pessoal? Mais uma vez, né, a gente está falando aqui do lado sombrio do arquétipo, quando a pessoa se identifica tanto com o personagem que ela representa, que ele esquece de todos os outros personagens que ele também precisa viver. E aí o ego infla, e aí você perde a noção dos seus limites e você fica completamente desgovernado. Ele se identificou tanto com o guerreiro, com o rei poderoso, que ele esqueceu que existia um ritual e que daquele ritual todo mundo, dependendo de quem fosse, tinha que obedecer aquele ritual do silêncio, de não falar nada. E aí, com o ego inflado, a pessoa ficou egocêntrica, a pessoa ficou vaidosa, a pessoa perdeu o limite, perdeu a mão. E quando a gente perde essa mão, quando a vaidade toma conta da gente, a gente começa a ver no outro defeitos que são nossos. A gente começa a achar que está todo mundo contra a gente passa a ser vítima, quando na verdade a gente está sendo talvez até um grande algoz, né? E fica tudo melindrado, cheio de dor, porque o ego está muito inflado. Você perdeu literalmente a noção, né, do que você, até onde você pode ir. E aí ficou vulnerável, acesso de raiva, e depois vem um arrependimento. São as pessoas que são insatisfeitas e querem tudo da maneira delas. Então o mito fala que, independente de quem você for, você precisa respeitar os limites do outro e as regras de todo jogo de convivência e as regras da hierarquia. Você precisa botar o pé no chão, abaixar a bola, que tem horas que você precisa respeitar, sim, as interdições. Elas existem para que você não perca os limites. E esse mito fala quando a gente se deixa levar pela vaidade e não reconhece os limites do outro e acha que a gente merece todas as honras, quando na verdade a gente tem que botar o pé no chão e ver que a gente não está ali para brilhar sozinho. E a gente fica pensando nas pessoas que tudo querem para si, que querem sempre que as homenagens cheguem para eles, as eternas insatisfeitas que querem que o mundo se dobre aos seus pés. Como é que as pessoas lidam com essa frustração quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Quando a gente percebe que o mundo não é o nosso jardim de infância, que a gente tem que seguir e se adequar às regras. Vamos pensar nisso tudo, a gente precisa estar ciente de que nós não estamos no mundo sozinhos, existem outras prioridades que não as nossas. Então como é que a gente se comporta quando a gente está frustrado, quando a gente está lidando com coisas que não estão no nosso controle? Quando eu preciso ficar em casa porque eu não controlo uma doença que está assolando o mundo, falando do nosso momento atual da pandemia. Como é que eu lido com essa frustração? Eu digo que é tudo mentira? Eu vou lá e me arrisco? O que é isso? Como é que eu me comporto em situações que eu não tenho o menor controle sobre ela? Isso existe, isso faz parte do processo de crescimento. Como é que a gente lida quando a gente está esperando um reconhecimento que não chega ou que chega de maneira muito tarde? Eu preciso do reconhecimento para que eu me satisfaça?
ou eu preciso ter um autoconhecimento de modo a reconhecer onde eu preciso, onde eu posso, onde eu sei que eu sou bom e onde eu tenho que melhorar? Como é que eu lido com arrependimento quando eu saio falando um monte de besteira, ou né, e humilhando e magoando as pessoas sem necessidade? Como é que eu reajo? Qual é a minha postura depois de um acesso de raiva desnecessário, um descontrole emocional que só mostrou o meu lado infantil? E aí algum percebeu que ele não podia ser rei daquelas pessoas depois daquele acesso todo, porque ser rei, ser líder, né, requer que você cuide das pessoas. A liderança, ela é um cuidado que você tem com os outros. Você é um exemplo, você está sendo seguido por pessoas, você é um formador de opiniões. Quando algum percebeu que aquele arroubo de raiva dele fez aquele estrago todo, ele disse: eu não posso ser chefe de ninguém. Eu não tenho condições, porque eu não respeitei o silêncio do outro, eu não respeitei a dor do outro, eu não respeitei o ritual do outro. A gente está respeitando as pessoas que convivem com a gente, ou só a nossa dor, que é a dor? A do outro é mimimi. A do outro não é muito menor do que a minha. A minha é que é válida. Então a gente precisa começar a olhar mais para o outro e deixar de lado a vaidade, botar o pé no chão e começar a compartilhar muito mais do que se impor na vida do outro. O mito fala que tem um momento de silenciar. Existe momentos de silêncio, de reclusão, de olhar para o interno e lidar com as questões internas. Eu preciso disso. A vida não é só luta, não é só batalha. Também tem a hora do refazimento, a hora de conversar comigo mesmo, enfrentar os meus fantasmas. E pela segunda vez, Ogum abriu mão da coroa. Os dois mitos ele abriu mão da coroa. Ogum está falando que ele não tem medo de um recomeço. Né? Em um ele abriu mão da coroa e foi dividir com o homem o segredo do ferro, e dali a sociedade humana progrediu. E nesse outro mito ele percebeu que ele fez, né, algo muito ruim, e ele também abdicou da coroa. Então mostra sempre uma disposição para um recomeço. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, o mito nos alerta o seguinte: como é que eu lido quando eu estou frustrado? Eu entrego logo os pontos? Eu estou qualquer tropeço eu entrego a minha coroa, eu passo meu bastão? Não quero brincar mais disso não, né? Tem que ser do meu jeito. Como que vocês lidam com a frustração? Eu pergunto para vocês. Que ensinamentos, né, ainda temos nesse mito aí? A gente vê o que Ogum lidou com a rejeição. Num, pela sua aparência, que não foi reconhecida. No outro, quando ele achou que ele não estava sendo reconhecido. E a gente precisa entender que ao longo da vida, a gente passa por rejeição. Isso é normal, faz parte da vida. Ou a gente é rejeitado, ou a gente rejeita. Todo mundo tem essa experiência, porque é uma vivência que faz parte do mundo e da nossa vida. A gente tem que saber lidar com essas questões de maneira direcionada, de maneira assertiva. O processo da individuação, né, o tornar-se quem eu sou, ele precisa que a nossa vaidade esteja sob controle. A vaidade, ela não é de todo ruim, né? Ela passa aí pela autoestima, mas eu não posso deixar que isso tome conta e me torne cego, porque o líder tem que ser generoso, o líder tem que ser aquele que é humilde e que é desprendido. É esse o líder que as pessoas seguem, é esse o líder que a pessoa se espelha. E é um exercício constante. Falar em Ogum é falar em ser liderado e em liderar, e exercitar esses dois momentos que são muito importantes ao longo da vida. Como pai, como profissional, como pai de santo, como médium, tudo isso faz parte da nossa necessidade de crescimento e de amadurecimento. E para encerrar, temos um mito aí de bônus que ele é autoexplicativo. Fala de um filho de Ogum que procurou
um babalaô, porque ele queria saber quem era o inimigo dele, né? E ele queria destruir esse inimigo. E foi jogado, né? O oráculo lá observou, pediu que ele fizesse alguns sacrifícios e que ele seguisse por uma estrada que era longa, mas que ao final daquela estrada ele ia encontrar quem era o inimigo dele e aí eles, né? Enfim, iria derrotá-lo. O rapaz fez as oferendas, seguiu pela estrada. Quando chegou no final da estrada, ele não viu ninguém. Ele falou assim, então a pessoa não chegou ainda, mas tinha um lago lá no fim da estrada e ele foi lá para lavar a mão, enfim, para se refrescar. Quando ele se arriou, né, na beira do lago, ele viu o reflexo dele no espelho da água e a resposta do Ifá, a resposta do oráculo se fez ali presente. Ele se observou, o inimigo dele era ele mesmo, assim como nós mesmos. Se a gente tem que travar uma batalha, é contra nós mesmos, contra os nossos fantasmas, os nossos defeitos. Muitas vezes nós nos sabotamos e não percebemos. Então precisamos sim nos reconhecer, nos autoconhecer, para a busca da melhora individual, da melhora íntima e do progresso. Tá? Mais uma vez, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo qual é o objetivo dessa sequência de estudos. Não é fazer um estudo do orixá, como todo mundo faz, né? Que fala de cor, fala de oferenda e conta um mito ou outro. A nossa ideia é fazer com que a gente faça o processo de individuação que o desenvolvimento mediúnico nos convida a fazer. Para eu cuidar do outro. Mediunidade de Umbanda é mediunidade para desenvolver o cuidado com o consulente, o cuidado com o irmão de corrente. Para eu cuidar de alguém, pessoal, eu preciso me cuidar, eu preciso me conhecer, eu preciso estar bem comigo, reconhecer minha sombra, minha luz e fazer delas as minhas armas do meu progresso. É isso que a gente espera, que eu desejo que vocês assistindo esse ciclo de exposição encontrem aí essas respostas. Tá? Nossa próxima aula vai ser sobre Oxóssi, o caçador de uma flecha só. Eu desejo sinceramente a todos uma boa reflexão, que Ogum abra esses caminhos aí internos de todos nós, que a gente se permita esse mergulho nessa força do herói, do guerreiro, para que a gente chegue no nosso objetivo. Grato por hoje, fiquem em paz.